Olá, pessoal! Que bom estar na companhia de vocês, de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Fica em casa, proteja a sua saúde, seja responsável pela vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesse momento de pandemia, que temos que conviver com a Covid-19, que nos ameaça a todos, vamos compartilhar informações e experiências sobre educação e hábitos de leitura, sempre com foco na necessidade do isolamento ou do afastamento social, evitando aglomerações, nos protegendo e protegendo nossos familiares, e seguindo as orientações dos profissionais da área de saúde. Ao longo dessa edição, vamos falar de educação e hábito de leitura, acontecendo no ambiente em que estudantes, professores, supervisores, pedagogos e diretores das escolas estão trabalhando à distância e sem o contato presencial do dia a dia nas escolas. E apesar das dificuldades que estamos vivendo nesse momento, é fundamental a preocupação com a segurança. Meu nome é Eliane Brava, sou professora e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o momento que estamos vivendo. Foi um momento nem esperado por nós, né? Parece cenas de filme em nossas vidas, só que de forma real. Essa pandemia que nos fez ficar dentro de casa parou tudo. E é importante que nós façamos isolamento social. Ele é importante para diminuir a contaminação. Quanto mais ficarmos em casa ou nos protegermos, vai diminuindo e assim logo poderemos nos encontrar. E nós, alunos, né, que eu também sou estudante, nós alunos, o que podemos fazer? Os nossos estudos, nós podemos em casa continuar os nossos estudos, acompanhando atividades que os professores estão enviando, acompanhando no YouTube vídeos que nos interessam. Podemos continuar viajando nas asas da imaginação através da leitura dos livros. E é isso que nós precisamos fazer, para que assim possamos, né, nos precaver, nos proteger nesse momento e que assim possa diminuir a contaminação entre as pessoas e que possamos voltar logo para as nossas vidas, podermos nos encontrar, nos abraçar. Então deixo aqui um beijo, um abraço para vocês, se cuidem. E claro, aproveitar para aprender com essas que são novas experiências para todos nós. Estamos num período onde todos nós estamos adquirindo uma experiência que nós não imaginávamos, que nós não planejamos. E assim, todos, começando do zero. A experiência de viver isolados, de aprender a lutar contra algo invisível. Mas o mais legal está sendo viver em casa, junto com a família, junto com os nossos familiares, com os quais dos quais, né, a gente ficava muito tempo distante. Está sendo difícil. Pai conviver com filho, mãe conviver com filha. Tem muitas descobertas. Tem descobertas maravilhosas que um não sabia do outro. E a nossa escola? A nossa escola ficou lá para trás. O nosso aluno do dia a dia ficou lá para trás. Mas o importante de tudo isso é sabermos que um dia nós vamos poder nos abraçar, nós vamos poder falar de perto um com o outro, e muito mais experientes, e o que é melhor nisso tudo, muito mais próximos dos nossos parentes, dos nossos filhos, da nossa família. O isolamento social, como sabemos, é importante para proteger nossa saúde e nesse momento é interessante criar rotinas de estudo e de leitura, estando em casa. Olá pessoal, eu sou Roberta, sou pedagoga e psicopedagoga,
Atualmente eu trabalho mesmo como clínico, né? Tenho me especializado agora em autismo, estudo muito psicanálise também. Venho falar para vocês que é muito importante estar se cuidando nesse momento de isolamento. Quem não pode, não precisa sair, não há necessidade, não saia, se cuide. Cuide do seu lar, cuide do seu corpo, faça exercício físico, passe álcool gel, use máscaras e se cuide. E quem não tem que trabalhar também continue se cuidando. E também quero dizer para vocês que esse momento que vocês estão em casa, que não estão indo à escola, que não estão estudando, façam uma rotina de atividades, né? Tanto para o corpo, para o lazer e também para o cognitivo. Esse momento, né, que nosso cérebro está parado, né, que acaba não exercitando, criando aprendizagens. E aí vamos fazer uma rotininha. Eu fiz até assim, ó, uma tabelinha que dá para colocar de segunda a sexta e coloca num horário mais tranquilo, que você sabe que você vai conseguir estudar. E faça o seu período de estudo, né? Faça uma leitura, né? Estuda as coisas que vocês têm que estudar da escola, da faculdade. E não vamos deixar de estudar não, tá bom? E para a entrevista desta edição, o nosso convidado é o professor Rodrigo Koffler. Rodrigo é diretor acadêmico da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. A nossa conversa foi permeada pela importância dos estudantes manterem o foco nos estudos, através de um planejamento mínimo no dia a dia, estando em casa. A mensagem que eu deixo é que nós estamos trabalhando com afinco, dioturnamente, com reuniões, em grupos de trabalhos, com a única intenção de manter a qualidade do ensino dentro do novo sistema que nós estamos sendo obrigados, na realidade, a oferecer, e que todas as decisões que serão tomadas, que estão sendo tomadas, é justamente visando essa qualidade, essa manutenção das atividades, com a menor perca possível da qualidade e tentando também fazer com que, o mais rápido possível, a gente consiga se adaptar a essas mudanças e esperando o retorno mais breve, né? Que é o que todos nós esperamos, né? O fim, né, dessa situação calamitosa que a gente está passando. É com as palavras de Rodrigo Koffler que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Já que nesse momento de pandemia temos que buscar proteção à saúde, harmonia familiar e rotina de leituras de estudo, estando em casa, mais uma vez a participação da nossa colunista Winnie Pereira, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Olá, amigas e amigos do programa Sim para a Literatura. Estou de volta com mais dicas de literatura hoje, nesse sábado. E a minha dica de literatura dessa vez vai para você, adolescente e jovem, que está em casa aí preso, sem poder sair por causa da quarentena da Covid-19. E assim eu tenho duas coisas para dizer para você. Primeiro, você está certíssimo. A melhor forma da gente passar por essa crise é manter o distanciamento e o isolamento social e ficar em casa. Segundo, você pode usar sim a literatura a seu favor e a seu benefício para passar por esse momento difícil. A leitura não deve acontecer por pressão nem por obrigação. Mesmo que você, eu sei que muitos de vocês estão aí em vias de fazer Enem e tenham vários livros de Enem para ler. Mas priorizem livros que vocês gostem, livros que atraiam vocês, mas não se privem de explorar outras possibilidades. Não é só porque um livro é clássico que ele é automaticamente chato. Hoje em dia existem muitos livros publicados para um público exclusivamente juvenil. Livros que podem não ser considerados clássicos, fundamentais da literatura, mas que mesmo assim são muito bons para estimular o hábito da leitura e fazem com que vocês reflitam sobre essa fase da vida que vocês mesmos estão vivendo. Com relação ao horário e local de ler, eu recomendo o quarto de vocês, o seu cantinho secreto, é o melhor lugar para ter paz, mas não recomendo ler na hora de dormir, porque ler dá sono, então você não vai ler, você vai dormir. Outra ideia é valorizar a cultura pop.
Podem explorar livros, grandes livros que viraram filmes de cinema ou da Netflix, como por exemplo A Culpa é das Estrelas, do John Green, Jogos Vorazes, da Suzanne Collins e, claro, a minha tão amada saga de Harry Potter. Mas nem só de livros se faz um leitor, então procurem explorar outras formas de literatura, como por exemplo o gibi, a famosa HQ, o livro em quadrinhos. E o mais legal é que hoje o livro não precisa mais ser físico. E mesmo assim, a gente está vivendo uma situação que a gente não pode ir à biblioteca procurar o livro. Então você pode sim recorrer aos livros digitais. Se você se interessar por ler livros e quiser um bom site para você ler online ou baixar livros gratuitos, eu recomendo o site lelivro.love. Super recomendo para vocês. E na nossa coluna Dica de Livro, mais uma vez, vamos ouvir o nosso parceiro Anaxandro Amorim. Vamos que vamos! Olá! O isolamento social pode não ser lá uma coisa muito agradável, apesar de bastante necessária. Mas durante esse tempo, que tal botar a sua leitura em dia? Se você não é afeito à leitura, você pode começar com um livro pequeno. Se você já é afeito à leitura, que tal botar em dia aquele clássico, bem grande, que às vezes assusta a gente? Há várias opções de livros, muitas editoras e bibliotecas deixaram clássicos e livros até não muito conhecidos de graça. Basta baixar. Leitura é um hábito, uma prática, como por exemplo fazer uma atividade física, que só começa a se desenvolver com o tempo. E como nessa quarentena o que a gente mais tem é tempo, que tal utilizar para ler? Melhora o vocabulário, melhora a nossa concentração e faz com que nós nos tornemos humanos melhores. Fica a dica. Boa leitura. Olha, pessoal, nesse momento dessa assustadora pandemia, apesar de muito sofrimento, o que temos verificado também é uma forte corrente de solidariedade que tem se mostrado presente no nosso dia a dia. Por isso, vamos divulgar nessa edição algumas iniciativas de pessoas ou instituições que objetivam minimizar um pouco impactos negativos na vida das pessoas. Na nossa coluna Sim para a Solidariedade. Acompanhe junto comigo. Muitas medidas foram adotadas para impedir a disseminação do Covid-19. Mas além da preocupação com a saúde física, é necessário cuidar também da saúde mental. E aqui em Linhares, 2 psicólogas perceberam essa necessidade em uma parcela da população e criaram o projeto Desafios da Maternidade. Nós sabemos que é um grande desafio estar com as crianças em casa nesse momento, sem as atividades escolares, sem as atividades sociais, e que é desafiador para todas as mães. Então eu e a Fernanda, decidimos juntas criar esse projeto Desafios da Maternidade, que é 100% gratuito, voltado aí para essas mães que estão em casa nesse período poderem ser apoiadas e receberem esse apoio psicológico, nesse auxílio neste momento. E elas já tiveram um grande sucesso com a primeira experiência. As crianças em casa, sem as atividades escolares, sem as atividades sociais, tem gerado uma demanda, um aumento da demanda, tanto na ansiedade das crianças, na dificuldade comportamental das próprias crianças, como também das mães, que têm se sentido impotente, têm se sentido com poucas ferramentas para lidar com essa criança e poder ajudar efetivamente essa criança. E aí nós estamos tendo essa certeza, que estamos conseguindo alcançar esse objetivo através dos próprios relatos delas. Elas têm nos dado esse conteúdo, essa informação, através do nosso grupo, do quanto está sendo vantajoso e quanto nós estamos conseguindo apoiar elas nesse momento desafiador. O atendimento é totalmente online, feito por um grupo de WhatsApp que elas criaram, onde as duas postam videoaulas e tiram dúvidas das mães no próprio grupo ou de forma individual quando necessário. E se você for uma das pessoas que estão interessadas, chegou a sua chance de participar do segundo grupo desse projeto. Então, se você que está aqui assistindo gostaria de conhecer um pouco mais e de ser apoiado por esse projeto, é só você entrar no perfil da Clínica Persona, lá na bio, você vai encontrar o link e você vai cair direto no nosso grupo e vai ser acolhido
por nós. Todos os dias nós entregamos conteúdo, nós abrimos o grupo para que vocês, mães, possam estar trazendo os conteúdos, os desafios, as vivências, as experiências que vocês têm. E nós, enquanto profissionais, estamos aqui para apoiar você no momento que você precisar. Tanto no grupo, a gente também se coloca de forma individual, caso tenha alguém que tenha alguma questão muito particular e que queira o nosso apoio, nós sempre nos colocamos à disposição e conseguimos dar esse apoio. É compartilhando experiências de solidariedade que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor Rodrigo Koffler, diretor acadêmico da Faceli, aqui de Linhares. O governo do estado, saiu uma matéria no jornal A Tribuna dessa semana, aqui do Espírito Santo, que existe a possibilidade de se estender até final de junho, ou talvez um pouco mais, né? Essa situação das escolas ficarem fechadas, naturalmente, o município deve atender as orientações do governo do estado, como tem feito nesse caso, né, Rodrigo? Por isso a importância, né, de agora, o que você está falando, né? De fazer um planejamento e tal. Isso, porque agora, foi tudo muito corrido no início, foi tudo muito corrido no início. Por exemplo, as decisões estão sendo tomadas a cada tempo, porque está sendo muito dinâmico essas decisões, né? As decisões são tomadas de última hora porque realmente o poder público ele necessita do feedback da saúde para poder trazer essas decisões. Então, à medida que as situações vão acontecendo, a gente vai sentando e vai tomando as decisões para se adequar às situações. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião do Conselho Superior para tratar com relação à prova P2, que seria a institucional 2, com relação a como seria aplicada a prova final. A gente tratou também acerca das horas complementares, por exemplo, os alunos não estão conseguindo fazer as atividades complementares presenciais. E aí a gente tratou de uma... Atividades complementares, só para esclarecer para o telespectador, é aquela carga horária que o aluno tem que cumprir fora do horário normal de aula. Fora a sala de aula, né, para poder você diversificar o ganho de conteúdo, com palestras, cursos online ou cursos presenciais. Só que agora eles não estão podendo fazer nada presencial porque em razão das aglomerações. Em razão disso, o que nós já estamos adequando? Olha, os alunos poderão fazer tudo online e no nosso regimento tinha uma limitação de quantidade de horas por cada atividade. Aí nós liberamos... Um determinado percentual da carga horária que podia ser feita à distância, é isso? Não só à distância, como, por exemplo, curso só poderia fazer tantas horas. Como agora não tem essa possibilidade de fazer presencial, nós flexibilizamos e retiramos essa questão para os alunos que estão nos 2 últimos anos. Porque os que estão iniciando, eles possuem tempo suficiente. Eles vão ter muito mais tempo. Os que estão nos 2 últimos anos, não. Então, assim, são ações, né, que a gente tem para poder, aos poucos, ir trabalhando de acordo com as necessidades. Outra questão que nós vamos implementar é um grupo de trabalho multissetorial, de todos os setores da faculdade, para poder já ir traçando planos, né, de ações, caso seja estendida essa paralisação para o próximo semestre. Então a gente já está se antecipando para poder já não ser pego de surpresa. E esse grupo de trabalho ele já vai tentar buscar o aprimoramento até mesmo das atividades que nós estamos algumas falhas que aconteceram agora, aproveitar como experiência, né, Rodrigo? Sim, porque para poder acertar. Todos nós estamos, na realidade, com uma nova realidade, né? Então nós temos um ganho de experiência
e com esse ganho de experiência a gente tenta geralmente aprimorar. Ok. Rodrigo, até para nosso telespectador entender, só para a gente fechar essa primeira parte, então as atividades da Faceli, elas continuam normais, como se o aluno estivesse em sala de aula. Sim. Inclusive as atividades avaliativas, aquelas atividades que valem nota, o aluno está fazendo à distância e está valendo para o currículo normal. Sim, é assim que está funcionando. O semestre letivo está transcorrendo normalmente, o que não está ocorrendo por uma questão de saúde, né, é a aglomeração. Então, as aulas presenciais estão suspensas, mas os serviços continuam. Por exemplo, as coordenações de curso, eles atendem mediante agendamento os alunos, para não ter a aglomeração. A secretaria acadêmica atende mediante agendamento. Atende presencialmente. Presencialmente, mediante agendamento. Respeitadas as medidas de segurança, tudo isso. certinho. Nós agora alteramos o edital da matrícula dos alunos que foram aprovados no vestibular para início do segundo semestre. Eles vão fazer as matrículas mediante agendamento, eles agendam pelo telefone 3373-7901. Nós vamos colocar na tela aqui. Que é da Secretaria Acadêmica. O agendamento para esses alunos que foram aprovados iniciou do dia 7 e irá até o dia 22. De maio agora. De maio agora. E o período de matrícula inicia no dia 18 e vai até o dia 29 na sexta-feira. Então, essa matrícula, ela vai ser presencial porque os alunos precisam de comprovar, né, renda. Apresentar documentação. Porque tem a questão das cotas, né, que foram implementadas. Então, tem documentações que precisam ser comprovadas, digitalizadas, mas todos serão atendidos mediante agendamento, com toda a segurança, portando máscara, que na instituição só pode entrar portando máscara. A gente tem álcool em gel, toda a asepsia é feita, e nós tivemos que nos adaptar também, estendemos o prazo para o dia 29, então nós estamos conseguindo manter as atividades dentro da sua possibilidade. Por exemplo, a biblioteca, ela está aberta para a consulta dos alunos, o laboratório de informática também, mediante agendamento dos alunos, podem ter acesso. Então, dentro das regras, né, sanitárias, para não ocorrer risco de aglomeração e de contágio. Então, nós estamos normalmente. Ô Rodrigo, a gente está vivendo um momento que é um momento difícil para todo mundo, né? Nos adaptando a uma nova realidade. A gente verifica aí que nem apertar a mão do amigo a gente está podendo, Sim. né? Uma coisa que é muito cultural, apertar a mão, o abraço, os 2 beijos na face, né? De pessoas que a gente gosta e tal. O que você sugere para os alunos, né, e professores da instituição no que diz respeito a uma rotina estando em casa, uma rotina de estudos? O que você sugere já diante de uma experiência de mais de 30 dias, né, Rodrigo? Que a Faceli está funcionando Sim. dessa forma. Como é que está sendo? O que você pode dizer para as pessoas? Com relação aos professores, eu estou tranquilo, porque eu nunca vi tanta dedicação assim. Os professores são extremamente dedicados, comprometidos, muitos estão fazendo além do que, teoricamente, né, deveriam, fazendo videoconferências, além das aulas, dos vídeos. À distância a gente acaba trabalhando mais, né? Isso. Então, os professores da Faceli estão de parabéns com relação à dedicação deles, né? A gente tem que, na realidade, mesmo porque eles tiveram uma dificuldade de adaptação, mas hoje em dia eles já tiraram de letra. Os alunos, a orientação que a gente dá é tentar manter justamente aquela organização com relação ao horário. Eu até compreendo que muitas vezes o ambiente não nos auxilia. Por exemplo, a pessoa tem casa, tem criança pequena, né? Tem alguns cuidados que tem de casa que podem tirar essa concentração. Não é toda pessoa que pode se isolar no local da casa para ficar estudando. Mas dentro da medida do possível, tentar estabelecer um horário, né? Como se tivesse mesmo indo para as aulas, e tentar se isolar, estabelecer um horário, uma rotina, que o que faz é a rotina. Hoje de tal hora, aliás, todo dia de tal hora a tal hora, a minha rotina vai sentar para realizar minhas atividades e fazer meus estudos. Porque se a gente não estabelece uma rotina,
a gente acaba deixando para depois. Não, depois eu faço. E vem aquela grande questão que falam do brasileiro, deixa tudo para a última hora, né? Exatamente. Mas isso é a falta de rotina, porque a partir do momento que você estabelece essa rotina, você cria essa rotina, é automático. Então o aproveitamento é bom. Nós sabemos que tem dificuldades com relação a acesso à internet, ou até mesmo uma internet de qualidade. Ultimamente os serviços de internet estão oscilando muito. Acho que por todo mundo está, muito, né? Mais gente utilizando ao mesmo tempo, né? Então, estão oscilando muito. A gente verifica até nas reuniões que a gente faz via videoconferência, muitos participantes às vezes caem, retornam. A gente vê que como a gente fala no popular, o sistema está muito mais pesado, muito mais pesado e estável. A gente sabe que tem essas dificuldades. A gente sabe também que nós possuímos discentes que não possuem realmente o acesso a essa internet porque moram no interior, e por essa razão nós disponibilizamos todo o material impresso, ele agenda com os coordenadores, retira o material impresso. O aluno que tem dificuldade com internet em casa e tal, ele pode pegar o material na escola. O material todo impresso, pode levar um pendrive, fazer cópia dos vídeos. Então nós estamos o quê? As decisões elas não podem serem tomadas somente por uma parcela. Nós temos que fazer uma análise macro, né? Então, quando foram feitas essas decisões, elas foram feitas pensando naquele que tem o acesso à internet, à tecnologia, e aquele que não tem acesso. É assim que finalizamos mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Linhares, Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.